Bem-vindos ao Ortop Academy, o seu podcast sobre saúde, qualidade de vida e muitas outras coisas. Hoje estamos aqui com um ortopedista que está a concluir sua subespecialidade de coluna, né? Falta aí 2 meses, né, para concluir. Então já podemos falar que é um especialista de coluna aqui conosco, né? Com a formação lá onde eu me formei também, no HC, né, de Ribeirão Preto. E olá, Laís, novamente. Oi, tudo bem? Tudo bem? Que é o Thiago Dorigão, né? E aí? Tudo bem? E aí, Thiago, como é que você tá? Cara, tudo certo. Obrigado aí por me receber essa tarde aí. Fiquei lisonjeado. Tranquilo. E a gente que agradece, né? Obviamente, aqui vem engrandecer, e ainda mais um assunto quente, né? Que é coluna, né? Pessoal, todo mundo já deve ter tido uma historinha com coluna na vida, né? A partir do momento que o ser humano resolveu andar em 2 pernas, já começou o problema da coluna, né? Então, desde todas as idades, né? De criança até idoso, né? Tem mais quadros de idoso, mas desde criança os pais se preocupam já com coluna. Então, a gente tem assunto à vontade aí, né? E as perguntas da galera também é o que mais teve até hoje. Né? A gente queria te convidar para se apresentar profissionalmente para nós. Tá. Quem é você? De onde você vem? Então, meu nome é Thiago, eu tenho 30 anos, eu sou natural de Presidente Prudente, fiz minha faculdade lá na Universidade do Oeste Paulista, chama UNOeste, uma faculdade particular, mas já é bem antiga, né? Isso é tradicional. Não é dessas novas que apareceram. Formei lá por opção de ficar perto de casa mesmo, né? Tinha feito intercâmbio, morei 1 ano nos Estados Unidos e estava vendo que vários colegas estavam estudando e voltando depois para prestar, ou às vezes ficava 2, 3 anos para passar numa particular. E eu fiquei nos Estados Unidos 1 ano só, estudando nada, né? Só jogando futebol americano. Eu falei, vou estudar e passar a ficar aqui em casa e depois eu melhoro, né? Depois eu dou um upgrade na formação. E aí eu fiz isso, eu terminei e prestei ortopedia aqui na USP de Ribeirão Preto, passei aqui, né? E comecei em 2020, né? 2020, terminei em 2024 e depois ingressei direto na subespecialização de coluna e acabo agora, né? No comecinho do ano que vem, né? Daqui 2, 3 meses a gente tá concluindo. Sim. Se Deus quiser, a última etapa. Na verdade, a última não, né? Porque a gente nunca para de estudar. Nunca para, é. E hoje, como é que tá a sua rotina, assim? A minha rotina é basicamente, então, a residência acaba tomando maior tempo, né? Mas a gente tem que trabalhar e a residência todo mundo sabe que é a época das vacas magras do médico, né? Sim. Então a gente tem que acabar trabalhando bastante fora. E eu trabalho tanto com a parte só de coluna como de ortopedia geral também, né? A parte de trauma, enfim. E no futuro a ideia é só ficar com a parte de coluna, né? Sim, ficar na subespecialidade, só né? na subespecialidade. E, voltando um pouco, por que medicina e por que ortopedia? Por que coluna? Vamos lá, então... Medicina, a minha mãe era médica, minha mãe já é aposentada, era médica do trabalho, não fez nenhuma subespecialização, só fez mesmo curso de médica do trabalho. Na época não tinha residência em medicina do trabalho. E eu sempre eu sempre gostei de estudar e eu nunca fui uma pessoa empreendedora, nunca fui uma pessoa que eu achei que comerciante. Então falei, olha, para eu poder conquistar alguma coisa na vida vai ter que ser estudando, ou vai ser prestando concurso de direito, né? Sim. Ou vai ser com a medicina. Eu pensei, não sou muito bom vendedor, então vou estudar e fazer um bom trabalho. E eu sempre gostei de medicina, sempre me encantou, sempre gostei de tudo, assim, todas as matérias relacionadas à área da saúde, sempre gostei. A ortopedia não era algo que eu queria. Na verdade, eu era um cara um pouco mais clínico, né? De início, assim. Sério? Eu era um cara... Eu sabia que eu queria fazer procedimento, cirurgia, mas a ortopedia, apesar do esporte ter, ocupar uma parte muito grande da minha vida, eu nunca pensei em ser ortopedista. Eu queria fazer cirurgia geral e ia fazer urologia. Então, quando eu fui prestar, eu prestei a maior parte dos lugares, eu prestei cirurgia geral. E aí, aqui em Ribeirão Preto, eu acho que tinha quase todas as vagas estavam reservadas para o Exército. Sobrava uma vaga. Eu falei, putz, uma vaga só para, né? Já é difícil de passar. Aí eu coloquei ortopedia.
Mas assim, não era a minha... Passei em cirurgia em outros lugares e acabei ficando com ortopedia, né? No começo também não era uma coisa... Sabe, R1 é difícil, né? Não, R1 não encanta, não. Não tem como. E já não era um cara igual eu tive alguns colegas, né? Até amigos em comum que você via que os caras já tinham acompanhado os pais, já tinham contato. Então eu tinha zero contato, assim. Fui aprendendo a gostar na residência mesmo. Sim. E aí, primeira vez que eu vi um paciente de coluna, examinei, tive que fazer um exame físico para passar para o residente superior, falei, é isso que eu quero. Não foi nem vendo cirurgia, foi no próprio exame físico que eu vi que para mim era mais diferente, assim, eu tinha que ter um raciocínio maior, eu não sei, eu gostei, me encantou mais, sabe? Você tem que tirar daquele exame físico ali já muita informação, né? Eu achei que era uma coisa... não é tão pontual, né? Então, eu acho que em várias outras especialidades a coisa é mais... Ela é muito pontual, parece. O paciente tem um problema no joelho, é uma coisa bem pontual que ele tem ali, sabe? Do mesmo jeito, tirando algumas sequelas, né? De traumas, que vira aquela mistura de sintomas. Mas eu achei que era uma coisa mais elaborada, assim, né? E você falou do esporte ocupar uma grande parte da sua vida. Conta aí, por quais esportes você já caminhou? Cara, eu acho que é igual aquele ditado, né? O pessoal fala que é o pato que faz de tudo um pouco, mas não faz nada. Então, mas assim, eu sempre joguei futebol, minha vida inteira. Jogava bastante futebol, assim. E aí, quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu cheguei lá e eu tava com uma lesão. Acho que era uma lesão do adutor ou do psoas, uma psoite, não lembro. E quando eu cheguei lá, tinha que fazer uma peneira, né? Que eles chamam de trials. E aí, eu não consegui participar desse peneirão para jogar na escola. O cara não deixou, tal. Aí, fiquei chateado, desci lá no campo onde eles estavam jogando futebol americano. O cara falou, você é brasileiro, joga bola? Não, chuta umas bolas. Aí, eu chutei, o cara ficou encantado. Falou, não, entra pro time, você vai ser kicker do time. E aí, foi a melhor coisa para mim. Porque eu vivi realmente aquela experiência de filme, de high school. Para mim, foi, sabe... Legal. Você passa assim, tem dia de jogo, e as meninas tudo vê vocês, o dia de jogo, aí você empresta a sua camisa de visitante para ela usar enquanto você tá lá no jogo, elas usam a sua camisa, aí acaba o jogo, todo mundo vai para uma festinha, vixe, foi igualzinho no filme, né? Aí ganha o jogo, no outro dia você parece o rei, e lá o soccer, o futebol não era uma coisa muito, né? Sim, agora que tá aumentando. Tá aumentando mais. Então, assim, eu gostei bastante. Aí, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a ter mais contato com outros esportes, além do futebol. E também tava machucando demais futebol. Futebol machuca. Aí, na faculdade, comecei a jogar beisebol, que eu tinha um contato lá nos Estados Unidos. Não joguei muito beisebol, mas eu brincava com meus irmãos lá, né? Eles jogavam beisebol. E aí, na faculdade, joguei muito beisebol mesmo, participei bastante da parte de beisebol, mas também fiz arremesso de dardo, nadava, joguei handball, fiz de tudo tudo. Nas competições, né? Nas competições. Assim, era igual um coringa, né? Ficava me encaixando em todas as coisas. Mas o futebol americano, assim, me marcou bastante lá. Tive proposta para ficar numa faculdade e tudo, ganhei uns prêmios, mas fiquei com medo de não conseguir fazer medicina. Porque eles falavam que quando você entrava com bolsa para jogar um esporte, você não conseguia focar muito numas áreas que demandavam muito estudo, né? Então, eu achei que eu ia acabar fazendo isso, né? E jogar futebol americano numa faculdade e não ia conseguir seguir carreira de médico. Aí eu fiquei com esse medo e voltei pro Brasil. Mas a gente sempre fica Mas tem aquela coisa da carreira do atleta ali ser... Só durante o tempo da faculdade? Existe isso? Não, na verdade... Muita gente continua. Assim, tem faculdade em todo... Tem esporte em qualquer nível de faculdade, né? Então, quando ele sai do high school, dependendo do nível que ele tá, ele vai para divisões de faculdades, né? E aí, depois disso, ele pode se profissionalizar ou não. Só que, dependendo do nível que ele joga... às vezes ele só fica focado mesmo no esporte e acaba fazendo um curso só para falar que fez alguma coisa, né? Não sei se mudou, mas na minha época era bem assim, né? Então o cara não faz um curso, você não vai ver o cara que joga futebol americano lá, que foi ser profissional e durante a época dele de college ele estudou direito, sabe? Médico que fez. Tem alguns casos, mas no geral eles fazem cursos com menos carga horária, né? De menos carga horária, exatamente. Sim, a carga horária da medicina então, assim, estourada, né? Sim. Acabei largando mão.
Acho que a gente pode aproveitar e já entrar no nosso primeiro quadro, então, que a gente vai falar de medicina mesmo. Vamos. Tá. Bora. Que é o óbvio tem que ser dito, que são perguntas que todo mundo sabe, mais ou menos, né? Mas tem que ouvir da pessoa que trabalha com isso, para ela acreditar, né? E, bom, ainda continuando no esporte, você fez um pouco de CrossFit. Fiz uma época de CrossFit. Eu tive uma lesão no ombro jogando handball e aí me limitou um pouco para fazer alguns dos movimentos do CrossFit. E aí, como que são o histórico de lesão do CrossFit aí? É verdade que lesiona muito? Como é que é? Cara, eu acho... É que assim, o que eu vejo quando o pessoal fala do CrossFit, né? Eles comparam o CrossFit com uma academia. Então, obviamente, vai acabar lesionando mais. Mas o CrossFit é um esporte. Se você comparar o CrossFit com outros esportes, como o futebol, por exemplo, ele vai acabar machucando menos. É o meu pensamento. Se você olhar ele como um esporte, você não vai encarar ele como uma academia que machuca, né? Que é o que o pessoal fala, é uma academia que acaba machucando. Mas, na verdade, não é esse o pensamento. Eu acho que, assim, quando uma pessoa vai começar uma atividade física de fortalecimento, eu não acho que ela deveria começar pelo CrossFit, né? Isso é minha opinião, assim, porque, assim, lógico que deve ter profissionais habilitados que ficam realmente ali perto e conduzem o aluno a fazer o movimento direitinho. Mas, no geral, é um professor para bastante gente, né? Eu acho que a pessoa tem que ter uma boa base muscular numa academia para depois de consciência corporal, né? Para você ter uma proteção articular para depois você ir pro CrossFit. É o que eu penso. Né? Não dá para pegar uma menina... É um esporte de saída, assim. eu não acho que ele é um esporte de para você começar, né? É uma pessoa que sempre nadou, faz uma academia e tal, tá achando que a academia é um pouco monótona, quer colocar uma competição nisso, com um aeróbico no meio, aí vai e começa a fazer o CrossFit. Mas um cara que nunca fez academia, quer perder peso, aí vai lá fazer o CrossFit, eu acho que... Eu percebi que as poucas vezes que eu tentei fazer CrossFit, que foram umas 3, 4 vezes que a gente tentou ir no box, no outro dia eu tinha uma dor lombar, assim... muito considerável. Sim. Muito mesmo. Melhorou o joelhinho, pegava já. E aí a gente largou mão. Aí nós fomos para outras coisas piores, talvez. Mas a gente saiu. E aí eu queria saber, na parte da coluna, assim, principalmente ligado à relação de esporte, quando eu tenho essa dor lombar, quando é hora de eu procurar uma ajuda médica, ou eu posso simplesmente... A minha era associado a esse esporte, eu sabia. Sim. Mas aquela pessoa que tem aquela dor lombar sempre tem... Que a gente até abriu, eu até falei que a dor lombar, a gente fala dor na coluna, mas a gente acaba localizando muito na lombar, né? Que é um segmento da coluna mais móvel. Sim. Né? A torácica tem as costelas ali, é mais fixa. A cervical é mais móvel, a lombar é mais móvel e ainda fica embaixo, né? Segurando bastante peso. Então, acaba que a lombalgia é mais comum. E já que todo mundo tem, quer dizer, a maior parte dos casos não precisa de um profissional ser consultado. Então, quando que quando você acha que uma pessoa tem que ir ao especialista de coluna? Então, essa dor que você descreveu é exatamente a dor que, em teoria, a gente não precisa estar procurando especialista. Que é uma dor que veio depois do esforço físico, uma dor aguda, bem localizada, sem nenhum sinal de alarme, que seria sintomas neurológicos, né? Então, aquela dor que irradia para a perna, que formiga, que tem alteração de sensibilidade, alteração de força, ou que você tem alguma alteração na região do períneo, né, de sensibilidade, ou perda de controle esfincteriano. Então, tudo isso são sinais de alarme. Ou aquela dor que é constante. Nossa, eu tive um evento no CrossFit, treinei, só que já tem 3 dias e a dor não passa. Parece que ela tá até piorando e tal. Aí já é para investigar. Só que aquela dor que você teve após um dia de CrossFit intenso, que é um exercício que você não está acostumado, ela está bem localizada, dor mecânica que piora no movimento, mas quando você está deitado ela melhora, e ela vem melhorando gradativamente, não tem nenhum desses sintomas de alarme, então em teoria é uma dor que você pode ficar tranquila, que é uma dor que a gente chama de dor mecânica, né? Basicamente é isso, assim, quando você não precisa se preocupar. E você concorda que o pessoal fica tomando esses Tandrilax da vida aí para dar uma sarada, ou você prefere mais analgésico simples e deixar para o médico receitar mais quando precisa mesmo?
Olha, eu gosto muito de analgésico simples, mas assim, quando o paciente fala, porque é muito comum o paciente vir no consultório e falar que sempre a dor dele é sempre muita, né? Sempre é uma dor 10 em 10 e tal. E aí você pergunta, o que você toma quando você sente dor? Aí fala, eu tomo um Dorflex. Não, mas melhora demais, ajuda demais. Uma dor muito aguda, 10 em 10, que é aquela dor de parto, melhora com Dorflex. Então, eu não vou passar para esse paciente um anti-inflamatório. Se já está melhorando com analgésico simples, não tem por que a gente dar mais um passo, né? A não ser nas crises. Então, um paciente que não tem nenhum problema renal, não é tão idoso, que tem espaço para tomar um anti-inflamatório, eu acho que é bem indicado, sim, por tempo curto e em crise, mas não como resgate sempre. Eu prefiro que ele tome dipirona de 6 em 6 do que tomar anti-inflamatório toda vez que tiver dor, né? Sim. Existe uma dor de coluna, que é uma dor 10 em 10? Uma hernia de disco? 10 em 10 assim, né? Esse 10 em 10, só para explicar pra galera, é uma escala de dor que a gente usa, né? Que é a escala visual de dor, né? Que ela vai de 0 a 10. Se 0 é ausência de dor, quer dizer... Tô bem, não tá sentindo nada. E 10 é a pior dor que você já sentiu na vida, mas isso é pessoal. É da pessoa. Então, e aí tem essa reguinha aí que a gente acaba... Mas tem alguma da coluna que fala... Isso realmente é uma dor... Então, por isso que... Isso, acho que como o paciente que tem que falar pra gente, né? Não tem como a gente adivinhar. Então, esse VAS, né? Essa escala visual analógica é só uma forma da gente tentar padronizar isso. Mas nada impede de um paciente que tem simplesmente uma artrose falar que aquela dor para ele é 10 em 10, enquanto o outro tá com uma hérnia aguda e falar que é uma dor 9. Então, assim, não dá pra gente falar que essa dor é pior que a outra, né? Acaba sendo dores diferentes. Mas eu acho que cada paciente é cada um, né? Fica difícil, assim, E essas hérnias agudas... eu vejo, assim, que a hérnia aguda acaba sendo a pior dor, assim, né? Tem a hérnia aguda, a fratura, né? A dor de compressão medular por conta de tumor. Então, assim, tem um universo pra gente falar o que é de cada um também. Tem gente que tem uma percepção maior ou menor a dor, né? Você acha que fortalecimento e alongamento realmente previne as dores lombares do dia a dia aí, vamos pôr? Eu acho que o problema... Agora, falando principalmente, eu acho que a gente está falando do problema degenerativo da coluna, assim, a grosso modo, o desgaste é uma condição multifatorial, né? Então, assim, vai ter aquela pessoa que vai fazer o alongamento, vai fazer o fortalecimento, vai ser magra, vai ter uma vida ativa e ela vai ter hernia de disco. E vai ter aquele que não faz nada e não vai ter. Mas... São extremos. Assim. Já está comprovado que a pessoa que tem uma vida ativa, que está num peso ideal, que faz o fortalecimento físico, faz alongamentos, ela vai ter uma menor chance de ter esse tipo de quadro, né? Mas não dá para garantir que fala para ela que ela fazendo tudo não vai ter, né? Mas eu acho que tem que fazer, não só pela saúde da coluna, saúde no geral. Já desinflama o corpo inteiro, né? Porque não é só que o pessoal acha que o exercício é simplesmente o fortalecimento para manter aquilo estável e não ter dor, mas o exercício ele também é um potente anti-inflamatório, né? Então isso também causa alívio. E existe um fator genético associado com dores na coluna, degeneração de coluna? Não tem um fator genético específico da coluna, né? Você tem alterações genéticas que causam patologias, né, do nascimento que podem acarretar ter degeneração e dor na coluna. Mas não assim, meu pai tem hérnia, eu vou ter hérnia. Não, isso não tem comprovado, não. Meu pai tem hérnia, eu vou ter hérnia. Apesar de ser muito comum. É muito comum a pessoa falar, nossa, minha família inteira é ruim da coluna e tal. Isso não é incomum de ouvir. Sim. Tá. Mas não necessariamente... Já aproveitando essa parte que a gente falou de congênitas e tal, entra um assunto que o pessoal procura demais também, o ortopedista, que são as suspeitas de escoliose, né? Acontece muito comigo, né, por causa de criança. Meu filho tem escoliose, ou já é adolescente, tem escoliose, será que tem? Parece que foi no postinho e veio lá...
discreto curvatura para a direita da lombar e a esquerda da torácica. Isso é escoliose? Então, o pessoal tem muito essa dúvida, né? Quando que é escoliose mesmo? Eu falo assim, a escoliose idiopática, que é a escoliose que não tem uma causa assim, específica. Claro que tem as neuromusculares, tem aquelas que realmente a criança é especial. Mas fala assim, a pessoa que não tem essas doenças genéticas congênitas, quando que você afirma para a pessoa, ó, temos que investigar, vamos fazer um panorâmico da coluna, vamos dar uma olhada? Então, quando a gente fala... Tem alguns sinais que os pais podem ver? A escoliose é um universo, né? Então, a gente, igual você falou, tem vários tipos de escoliose. E o mais comum, que é isso que a gente vai falar agora, que é a idiopática. Então, não tem nenhuma razão específica para a pessoa ter escoliose. Acaba sendo um diagnóstico de exclusão, né? Então, vai ser uma menina, uma adolescente, que não tem nenhum outro problema de saúde, mas ela tem um desvio na coluna. E a escoliose, por definição, é um desvio no eixo coronal, né? Que é no plano frontal, maior de 10 graus. E você olhando a pessoa de frente ou de costas. Exato. Esse é o plano coronal. Esse é o plano coronal. E aí, os sinais clínicos que os pais têm que ficar atentos quando olhar basicamente, a simetria dos ombros, né? Então, menina que tem um ombro mais elevado que o outro. Um que já vai ser mais fácil de ver quando a escoliose ela já é de um grau um pouco mais elevado, né? Então, a curvatura daquela gibosidade que faz, né? O plano das escápulas, as escápulas em planos diferentes. Então, a escoliose, por ela ser uma deformidade tridimensional, ela acaba rodando e a escápula acaba rodando junto. Então, dependendo da gravidade, né? Do grau de escoliose, você pode ter esse desvio também das escápulas. Quando o paciente tem um teste de Adams, né? Quando o paciente curva para frente com as pernas esticadas... Você vai pegar alguma coisa no chão, a coluna entorta. Você vê que tem uma curvatura de um lado, né? Que vai ser para onde está a convexidade, né? Para onde a coluna está mais torta. Forma essa gibosidade, né? É um teste que a gente faz também. A dor acaba não sendo, em teoria, uma... característico da escoliose, não é para a escoliose doer. É mais comum que a pessoa tenha escoliose, ela também tenha dor na coluna por outras questões, né? Uma questão muscular, por conta do trabalho, do dia a dia, mau posicionamento, falta de atividade física, mas não que ela tem dor por conta da escoliose. Apesar de existir algumas escolioses que elas são formadas por conta de um componente álgico, né? Mas que é bem menos comum. Que é escoliose antálgica. Exato. Pelo amor de Deus, vocês dois, que é isso? Quando a pessoa... Vamos conversar, entendeu? A pessoa tá com dor, vai fazer um raio-x, né? Geralmente o raio-x aparece torto. A pessoa dá uma jogadinha. Ou até uma discrepância das pernas também pode fazer com que a pessoa tenha escoliose. Mas isso é um fator... Por exemplo, eu sou uma profissional que passo muito tempo sentado, ou isso... Não. É simplesmente... Não tem nada a ver. O que a gente fala é que existem escolioses que, quando você vai ver, a pessoa tem aquela escoliose por uma outra questão extrínseca, né? Não uma deformidade da coluna. Tá. Então, uma perna tá maior que a outra e por conta do jeito que ela pisa, se você faz um raio-x, você vai ver que a coluna, a bacia tá desnivelada e a coluna tá com uma escoliose. Você corrige aquela diferença das pernas e essa escoliose, em teoria, some. É disso que a gente tá falando. Certo. A gente, assim, não observa tanto, claro que no ambulatório você deve ver, mas a gente já não observa tanto o uso de coletes hoje, né? Por parte das crianças, né? Tem as escolioses juvenis, né? Do adolescente, às vezes cabe usar um colete. Tá um pouco em desuso ou o pessoal tá operando mais, tá fazendo mais um expectante para operar depois? Como é que você vê a condução da escoliose hoje quando você pega ela cedo? Na verdade, ocorrem dois problemas, né? E tem mundos distintos, né? Então, primeiro que o colete ainda tem bastante espaço e está comprovado que ele ajuda a reduzir a progressão dessa curva, né? Ele não desentorta a coluna. Mais uma coluna que uma criança que está com um certo grau de escoliose, ela está na fase de crescimento, um colete está muito bem indicado para diminuir essa progressão da curva. E às vezes até escapar de uma cirurgia. Sim.
O problema é que o colete tem seus problemas, então tem uma adesão difícil, né, do paciente. É que tem coletes que pega cervical, né? Tem uma então adesão difícil. Ele aparece, Exato. né? Se ele não pegar na cervical, não aparece. E assim, o colete, para ele funcionar, o paciente tem que usar o dia inteiro, só tirar para tomar banho, basicamente, né? Lógico que você faz uma graduação até ele estar bem adaptado a esse colete, né? Primeiras semanas ele vai usar por 4 horas, tudo. Até o ideal, os estudos mostram que ele tem que estar usando de 16, 18 a 23 horas por dia. Para ter realmente o resultado. Mas ainda tem muito espaço. Em relação a isso que não estão usando, eu não vejo nunca vi nenhum profissional falando, eu não acredito no colete. Existem escolioses específicas, que não são idiopáticas, que a literatura mostra que o colete já não tem tanto valor. Mas na escoliose que a gente está abordando, idiopática, que é aquela escoliose clássica da menina, adolescente, ele ainda tem um bom espaço. Hoje, os coletes melhores são aqueles 3D, né? Que são fabricados propriamente para a pessoa. Moldados, né? Já são mais caros. E no SUS acaba sendo um pouco mais difícil também, né? Primeiro que o colete para adquirir é difícil. Segundo que esse paciente demora para chegar até o hospital de referência. E aí essa escoliose já progrediu bastante e às vezes o colete já não está mais bem indicado. Então, às vezes a gente acaba tendo esse contato e acha que não tem espaço mais para o colete. Mas tem sim. Existe uma prevenção assim, Tiago? Para escoliose? Minha filha tem uma bolsa muito pesada que vem para a escola. Não, isso da bolsa pesada é um mito que causa escoliose. Ele causa dor nas costas, né? Como causaria para qualquer pessoa. Mas não que vai prevenir a escoliose. E não tem uma prevenção, não. O que tem é o diagnóstico precoce, né? Sim. Que às vezes a gente tá falando do colete, o colete pode fazer com que a pessoa não precise operar mais para frente, ou se for fazer uma correção cirúrgica, ela seja menor, né? Então, porque o problema da escoliose é que quando a pessoa já nasce quando começa a ter uma curvatura, né? A deformidade, à medida que ela vai crescendo, essa deformidade vai crescendo também. Então, quando tem o estirão do crescimento, a escoliose vai aumentar também. Então, por isso que nesse momento você acaba usando o colete, para você diminuir essa progressão durante esse estirão do crescimento. Mas ele chega a curar? Não, ele não chega a reduzir aquilo, né? Ele não desfaz a curvatura. Mas, às vezes, uma menina que tem, por exemplo, 25 graus de escoliose. E aí ela tem a menarca, né? Ela começa a ter o estirão de crescimento. Na verdade, ela tem a menarca, a mulher vai crescer só até 2 anos depois da menarca, é o que mostra na literatura. Mas durante esse estirão de crescimento, quando ela atinge ele, ela já tem 25 graus. Se ela não usa um colete, por exemplo, essa curva chegaria a 45. Aí ela faz o uso do colete bonitinho, vamos supor que a curva para nos 37. Um exemplo. E aí ela, dependendo, não precisa operar. É só um exemplo, mas basicamente é isso. Mas aqueles 25 que ela tinha não vai diminuir. Entendi. Tá? Sim. Então é o precoce, é o diagnóstico precoce que exato. vai melhorar. Beleza. Vamos já pro segundo quadro? Vamos, que a gente tem muita pergunta, porque o pessoal olha nas perguntas. Que é o tem que ter coragem, que é o segundo quadro, porque são perguntas mais polêmicas, assim, que o convidado tem que ter coragem para responder, mas não é tanto também não, né? Dá uma saboada, assim, né? O do João foi bem polêmico, né? Mas, a gente vê muito... Eu queria continuar no negócio da coluna. Pra gente entrar... Eu vou pegar o gancho. Então vai. Eu queria conversar sobre a diferença do neurologista, que vai mexer na coluna, e do ortopedista da coluna. O neurologista, você fala o neurocirurgião. O neurocirurgião. Tá. Pode saboar, não precisa... Não. Na verdade, assim, eu acho que existem algumas áreas na ortopedia... Na medicina, que algumas especialidades se encontram, né? De cabeça eu não vou lembrar quais outras, né? Acho que até fisiatria também é junto com ortopedia algumas coisas, fisiatria com neurologia. Enfim, a parte da coluna, em relação ao ortopedista e neurocirurgião, ambos estão habilitados para tratar da coluna. Classicamente, durante a formação, é mais comum que o ortopedista cuide das partes da deformidade. E o neurocirurgião acaba cuidando mais de tumores, né? Principalmente os tumores intramedulares.
Mas um neurocirurgião que ele tem treinamento e formação em deformidade, ele opera uma escoliose também. Do mesmo jeito que um ortopedista especialista em coluna, se ele começa a ter uma formação de operar tumores dentro da medula e tudo intracanal, mais, intracanal, ele vai estar bem habilitado. Então, assim, os dois são profissionais habilitados. Não é qualquer neurocirurgião que, às vezes, durante a formação dele, ele vai tratar a coluna. Às vezes, por opção mesmo, o volume dele de crânio é muito grande, ele nunca teve muito gosto por patologias da coluna e acabou se distanciando, não trata, né? Agora, o ortopedista que fez a especialidade de coluna, ele só mexe com coluna mesmo. Mas um neurocirurgião que fez só neurocirurgia e pegar um ortopedista geral, no geral, o ortopedista geral não mexe com coluna. A não ser muito tempo atrás, né? Tinha uns caras que fazia. Os mais velhos é que não tinha sub, né? Mas hoje, assim, os dois estão habilitados, né? Entendi. O ortopedista especialista em coluna e o neurocirurgião, os dois estão habilitados. Existem algumas residências de neurocirurgia onde a parte de coluna é muito forte, enquanto que existem algumas residências de neurocirurgia onde a parte de crânio é muito forte, a parte de coluna acabou deixando mais para ortopedia, e aí esse cara que formou lá, ele não vai ter tanta mão para coluna, mas nada impede dele fazer cursos depois. Cada Então, um assim, tem o seu... mas os dois estão habilitados de maneira igual. Sim. Os bloqueios de coluna surgiram, né, e se popularizaram bastante nos últimos anos como uma solução para dores, pode ser de hérnia, dores da coluna. E quando bem indicados, né, eles não tratam, mas a pessoa passa aquele... que a gente mais ou menos sabe que uma hérnia reabsorve dentro de um ano. Então a pessoa faz um bloqueio que dura 6 meses, faz mais outro no meio do caminho e ela passa esse ano da reabsorção sem dor. Esse é mais ou menos o intuito do bloqueio, né, por cima, assim, falando. Claro, às vezes tira o gatilho da dor, a pessoa fica bem. Mas você acha que houve uma superindicação desses bloqueios, dessas infiltrações que seja, de coluna, ou você acha que realmente ajuda demais e está muito bem indicado na maioria dos casos? Eu acho que o bloqueio ele está bem indicado dependendo da queixa do paciente, sim. Então, a gente tem diversos tipos de bloqueio hoje em dia. Falando dos mais comuns, são aqueles direcionados para patologias da coluna lombar, mas tem também bloqueio de coluna cervical, existem bloqueios de coluna torácica. O que é um bloqueio? Um bloqueio, ele não é específico da coluna, mas basicamente é você jogar uma medicação anestésica e medicação anti-inflamatória num local onde está inflamado, né? Então, seja uma articulação, seja uma região perineural, que é no caso da coluna. Então, isso é um bloqueio anestésico, né? Então, quando se trata da coluna, a gente tem, por exemplo, na coluna lombar, a gente tem bloqueios na região da articulação, né? Da faceta articular. Então, a gente pode bloquear, jogar medicação para realmente diminuir aquela dor que tem por conta de sobrecarga articular. Você tem bloqueios perto dali da hérnia, né? Que é o mais comum, acaba tratando, igual o Pedro falou. Você tem uma hérnia de disco. A hérnia, ela causa não só dor pela compressão do elemento neural, mas ela também causa dor pela própria inflamação. Então, nesse início, nesse período agudo, quando você faz o bloqueio, você está tratando a inflamação e não a compressão mecânica daquela hérnia. Porque essa compressão, mais de 90% dos casos, essa hérnia regride e o paciente melhora. Então, do mesmo jeito que ele vai tomar medicação por boca para diminuir aquela dor naquele período, você pode jogar medicação lá para diminuir essa inflamação por conta da herniação perto ali da raiz. Então, isso que seria um bloqueio que é o mais comum. Então, esse tipo de bloqueio está muito bem indicado. Aquele paciente que tem ciática, você fazer um bloqueio vai muito bem. Mas também, hoje, existem vários tipos de bloqueio, né? Tem bloqueio, por exemplo, para você tratar síndromes de espasmo muscular, você faz um bloqueio na musculatura em si. Então, assim, realmente, o que não dá é você fazer um bloqueio por uma queixa, sendo que a dor do paciente é outra. Sim, tem entendeu? que ter
Tem que ser uma avaliação certa antes, né? Exato. Então, o cara Às vezes a pessoa não tem benefício. Exato. O bloqueio está bem indicado, mas não tem por que você fazer um bloqueio para, vamos supor, desinflamar o ciático se o paciente não tem dor de ciático. A dor dele é uma dor mecânica, uma dor... Central. Exato. E casos de bloqueio, os bloqueios não resolvem aqueles casos que você falou lá no começo. Dores... solta o esfíncter, ou resolve também? Não, aí o bloqueio vai ser para tratar a dor. Ele não está indicado em casos que existem urgência, né? Ele não vai estar indicado em casos que tem sinais de alarme. Quando o paciente tem sinais de alarme, você tem que fazer ressonância, tem que procurar o especialista no pronto-socorro e acaba sendo casos cirúrgicos, né? Dependendo. Então, não adianta ficar bloqueando que não vai... Bloqueio é para tratar a dor. Tá. Ele não vai tratar déficit, ele não vai tratar infecção, tá? Ele não vai corrigir deformidade, ele não vai tirar a hérnia, jogar a hérnia para dentro de novo. Então, o bloqueio é só para tratar a dor. Isso é importante, né? Porque parece que o bloqueio é vendido assim como, vai bloquear ali na hérnia e vai curar a hérnia. Não. A gente também faz bloqueio diagnóstico, né? Não só na coluna, igual faz no ombro. Às vezes, o paciente tem várias protrusões do disco, você não sabe qual é aquele disco que realmente está causando maior dor no paciente. Você pode fazer uma eletroneuromiografia para ver qual é o nervo que está sendo mais acometido. Aí você faz um bloqueio num disco, num nervo, num forame, né, que é onde passa o nervo específico, para ver se é aquilo que realmente está causando dor no paciente. Às vezes o exame físico não fica tão claro, né? E aí ele viu que melhorou, e aí você vai, não, é aqui que a gente tem que operar. Já tem casos no hospital que a gente foi operar, a cirurgia do paciente estava marcada, falou assim, não, vamos fazer um bloqueio diagnóstico só para ver se é aqui mesmo que a gente vai operar e tal. O cara ficou tão bem que a gente teve que dar alta para ele, né? Ele falou, vamos deixar quieto por enquanto, não vamos operar se não tá sentindo mais nada, né? Sim. Que bom. Você opera o paciente, não opera o exame, né? A gente tem isso. Cirurgia endoscópica. Só um adendo. Eu, em meu síndrome de Caldequino, o bloqueio durou 2 dias. O Luiz operou de coluna. O tempo do bloqueio, que era isso tem 6 meses, hoje durou 2 dias. Mas o tempo também é muito relativo, né? Tem gente que... Tava muito, o Caldequino e tudo, tava muito machucado, né? Tem gente que fica 2 dias, tem gente que fica 6 meses, tem gente que fala, nossa, eu fiquei 2 anos sem dor. Na verdade, o bloqueio ajudou naquele período inicial de inflamação, depois a hérnia regrediu, não é o que o bloqueio tá fazendo efeito lá há 2 anos, né? Mas ele ajuda bastante. Mas quando tem, por exemplo, síndrome da Caldequina, não tá tão indicado. O que é isso, síndrome da Caldequina? A síndrome da Caldequina, basicamente, é um diagnóstico, porque quando você tem compressão do canal, dependendo de onde é essa compressão, ela leva um nome. Se você acontece uma compressão mais alta, onde não é mais raízes da Caldequina, é medula, você vai chamar de compressão medular. Lá embaixo, como não é mais medula, são raízes, que a gente chama da Caldequina. Então, quando tem uma compressão baixa naquele local, você chama de síndrome da Caldequina. E aí ela tem uns sintomas clássicos, né? Que você vai ter anestesia em cela. Então, a anestesia nessa região proximal das pernas e do períneo, da vagina, do ânus. Associado a incontinência, né? Então, incontinência urinária, incontinência fecal, paciente que não consegue segurar o xixi, o cocô, não consegue sentir. Realmente, isso daí é bem cara de uma Caldequina. Então, isso daí é uma hérnia extrusa, né? Uma hérnia bem grande que tá fazendo uma compressão, assim, extrema dos elementos neurais, e aí você, basicamente, daqui para baixo, você para de ter os estímulos elétricos. Luiz, coloca no Google aí, Caldequina anatomia, só para o pessoal entender por que é o nome de Caldequina, que parece o rabo de um cavalo, né? Isso assemelha, uma pergunta bem ignorante, Por favor. Uma lesão? Como, eu poderia ter uma semelhança, se eu tivesse lesionado, teria o mesmo sintoma ou não? Isso pode causar lesão. Pode até causar uma lesão. Porque é muito comum pacientes que têm a Caldequina, por mais que você opere, eles têm sequelas ainda, né? Você vai lá, opera, o cara melhora da dor, mas aquele nervo que machucou aquela ali tá boa, continua machucado. Não tem uma imagem bonitinha assim. Então ali, ó, lá em cima é medula ainda, né? Aí embaixo. Pega
Pega essa daqui, ó, Luiz. Acho que tá boa essa daqui. Por exemplo, aqui... Aí, ó, então ali até onde tá vendo aqui, ó... Isso, essa tá boa. Aí você tem medula, então região cervical, torácica e lombar, lombosacra, né? Até aqui você tem medula e o cone medular, depois são as raízes da cauda equina. Por isso faz essa cauda aqui. Então, se você tem uma compressão mais alta, você acaba chamando de compressão medular. Se você tem uma compressão baixa nas raízes, na região das raízes, você chama de cauda equina. Entendi. Nossa, é muito assim, né? É uma lesão tão... O disco sai tanto, né? Falando assim, bem isso bem pode acontecer por hérnia de disco, por tumor, por fratura, por infecção. Então, assim, o mais comum é por hérnia, né? Que chega até a lesionar aquela região. E assim, dependendo do grau de compressão, do tempo de compressão até você tirar essa hérnia de disco, o paciente pode melhorar da dor, mas ele pode continuar com sequela, né? Ele nunca mais sente aquela região, tá? Então, assim, geralmente esses casos de compressão, né, da cauda equina são casos bem delicados, né? É uma urgência, tem que operar rápido. Sim. Pode deixar essa imagem. A cirurgia endoscópica. Tá. Melhorou muito aí, né? A parte da abordagem, né? Minimamente invasiva. O paciente faz acordado muitas vezes, né? Só furinhos nas costas. Não tem aquele negócio, vai abrir minhas costas, né? Sim. Mas e a cirurgia aberta? Perdeu muito espaço ou ela ainda tem muito espaço dentro dela? Não. Cirurgia aberta ainda tem bastante espaço. Tá? Eu acho que uma técnica, ela não anula a outra, né? Mas a cirurgia endoscópica realmente hoje está muito bem difundida. O que você acaba conseguindo de melhora, né, com a cirurgia endoscópica é que é uma cirurgia bem menos invasiva, o paciente vai de alta mais precocemente. Em teoria, não dá para falar que é uma cirurgia mais rápida, né? Porque isso vai depender da mão de cada cirurgião. Mas... exige um treinamento que a gente chama de curva, né? Maior, né? Existe um treinamento. E também não é todo cirurgião que sabe fazer hoje em dia. Mas assim, se um paciente, uma pessoa que estiver ouvindo, falar, eu tô com problema de coluna e o meu médico sugeriu fazer uma cirurgia para tirar o disco, só que de forma aberta, não acha que isso é arcaico, que isso é muito comum hoje ainda, muitos cirurgiões, porque o tamanho do acesso não difere tanto assim, né? Então, coloca que o acesso de uma cirurgia endoscópica vai ser de 1 centímetro, dependendo, tem cirurgião que consegue fazer uma cirurgia para hérnia de 2, 3 centímetros. Então, é melhor ele tirar sua hérnia de 2, 3 centímetros de incisão por uma técnica que ele domina, do que ele tentar fazer uma coisa com 1 centímetro de incisão que ele não domina muito bem, porque os riscos no final são os mesmos. Né? A área que você está mexendo ali, os riscos são os mesmos. Tá? Então, não assim, substitui a outra. Não substitui. E existem casos para se fazer cirurgia aberta, né? Existem casos que ainda tem que pôr parafuso. O pessoal acha que agora estão fazendo cirurgia por vídeo. Vai lá, não. Eu não queria operar a coluna, mas agora fiquei sabendo que tem cirurgia por vídeo, quero operar a coluna. Mas às vezes o seu caso não tem nada a ver. Não é para fazer uma cirurgia por vídeo. Às vezes o seu caso realmente é caso de pôr parafuso, né? De artrodese. Então, assim, tem que consultar um especialista. Sim. Não é porque viu na internet que alguém fez que cabe ao seu caso, né? Cada um tem o seu... Vamos pro terceiro quadro? Vamos. Que é o Você Humano. Né? Você Humano é tirado no ponto do Machado, né? Que é do alferes lá, quando ele tira a roupa do alferes, não vê nada no espelho. Vê uma imagem borrada e tal. Né? Que a gente veste muito a profissão da gente, né? E a gente queria tirar a profissão de você e dizer quem é o Thiago, pessoa. Cara, hoje em dia é difícil eu me ver sem a profissão, né? Porque domina tanto parte do nosso tempo. Parte do tempo, né? Cara, eu sou... Então, eu tenho 30 anos, né? Fui casado recentemente. Thiago, esposo, né? Eu sou casado, casei esse ano, tem 2 meses, basicamente, casei dia 20 de setembro. Sim. Estou muito feliz, né? Tem que falar isso, né? Vai que ela tá assistindo. Né? E assim, eu sou um cara que,
quando eu não tô no hospital, eu tô fazendo algum esporte. Meu negócio é fazer esporte. Eu acho que vida é movimento e eu acho que o esporte tem que estar sempre na minha vida. Fora isso, eu sou um cara cristão, eu sou evangélico. Vamos ver o que mais... Praticante? Eu sou um evangélico praticante, né? Eu e minha esposa. E que mais eu posso falar de mim? Cara, eu gosto muito de viajar, assim. Não sou um cara muito ligado em política, não é algo que me encanta. Apesar que eu acho que eu deveria ser um pouco mais antenado, mas não sei. Acho que... acho que não vale muito a pena, né? Às vezes. Não sei. Eu gostaria de ser mais antenado, mas toda vez que eu tento um pouco, você vê que parece que é um... Desanima. Sabe? Desanima, sei lá. Enfim. E meus pais, eles são... Meu pai é pastor, né? Meus pais... qual parte da igreja evangélica? Como é que chama? Denominação, né? Denominações. Meus pais são presbiterianos, né? Hoje a gente não vai na presbiteriana aqui, a gente vai numa outra igreja. Mas de nascença, assim, eu nasci na presbiteriana. E meu pai já vai fazer, eu acho que ele já vai fazer 80 ano que vem. Mas assim, super saudável, né? Você acha que isso fez diferença na sua formação quanto médico? Não sei te dizer o que em relação aos meus pais, já serem mais idosos? Não, eu falo em relação à sua religião, de você ser de um berço presbiteriano. Não, eu não sei se teve muita relação, não, na verdade. Eu acho que mais a forma que a gente leva o dia a dia, as escolhas que a gente faz, mas não sei se influenciou na minha escolha profissional. Encarar pela filosofia cristã ajuda, né? Assim, seguir o dia a dia, mas... Sim, mas... Mais retidão. Não foi acho que não tem nada a ver com a minha escolha na medicina, não. E eu sou um cara, assim, muito amigo, assim, né? Muito de amigos, sabe? Eu sempre gosto de estar em contato com meus amigos. Acho que isso é muito importante, assim. Mas eu sou difícil de falar de mim mesmo. Eu não sou um cara muito... Todo médico que senta aqui fica assim, ó, pra gente. Então... Não sei. Não sei. Mas sai um pouco ali do médico. Me perdi um pouco no caminho da medicina, não sei, mas... Todos, não se preocupa, todos fazem isso. Tá imerso ali no universo. Alguns já responderam pra gente assim, não sei, eu acho que eu não sou só esse mesmo. Tem que pensar, hein? Tem que pensar. É bem comum. Cara, eu acho que pra você se ver, depois que você já tá tão dentro da medicina pra falar, o que é você ser medicina? Eu acho que é mais fácil você até perguntar o que você faria se você não fosse médico. Porque aí você vê mais ou menos qual que é a personalidade da pessoa, né? Então, o que você faria se você não fosse médico? Olha, eu acho que eu iria para uma área de... Eu gosto muito dessas pessoas que têm essa vida meio nômade, sabe? Essa pessoa que pega e mora... trabalha numa multinacional, aí um ano ela tá morando na Inglaterra, no outro ano ela tem que ir pra Austrália. Eu não sei, pode ser que se você falar com uma pessoa dessa, ela vai falar, cara, não é tão legal assim. Mas é uma coisa que sempre me encantou, sabe? Eu acho que se eu não fosse médico, com certeza eu ia estar desenvolvendo algum trabalho que eu não ia morar no Brasil. Eu acho que eu sou um pouco solitário nesse aspecto, sabe? Com certeza. Ou alguma área de investimento, sabe? Trabalhar nessas XP da vida, BTG, eu acho que é legal também. Espírito aventureiro. Mas eu acho que eu com certeza ia acabar fazendo alguma coisa de finanças e morar fora do país. Legal. Com certeza ia ser assim. Bom demais. Bom, Luiz, tem como projetar as perguntas da galera aí pra gente já... Tem umas perguntinhas, acho que tem uma meia dúzia. Olha lá. Vamos ver. Aqui, ó. Quais os melhores alongamentos? Pode colocar... Aparece quem fez a pergunta ou não? Eu não sei se eu cortei demais. A gente pega aqui. Mas quais os melhores alongamentos para quem trabalha sentado? Uma pergunta assim, um pouco genérica, assim, mas... Na verdade, eu acho que não tem um alongamento específico, né? Eu acho que o importante é a pessoa se movimentar. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo para os pacientes... é que geralmente eles têm uma jornada de 8 horas de trabalho, onde ela trabalha 4. Foi a Julinha lá, a Júlia.
É onde ela trabalha 4, tem 1 hora de almoço, depois se trabalha mais 4. Eu acho que o ideal é você fazer mais pausas durante o trabalho. Então, você ficou 1h30 sentado, você levante, fique 5 minutos fazendo qualquer tipo de alongamento. Não faça, eu vou fazer esse porque esse é o melhor. Existem alguns alongamentos específicos, só que isso já foge um pouco da minha área, que é na parte mais de fisioterapia, né, educação física, onde você faz algumas rotações na coluna, deitado. Não sei se vocês já viram, né? A pessoa joga o joelho para um lado e deita para o outro lado. Então, existem alguns alongamentos que vão muito bem. Mas eu acho que é difícil você falar para uma pessoa que trabalha sentada, já é difícil ela Deita conseguir... no chão, né? Já é difícil ela conseguir fazer essas pausas no trabalho, né? Porque não é fácil ela falar com o chefe que vai... Cada 1h30 ela vai levantar e começar a andar por aí. E fazer alongamento. Ainda mais deitar no chão do emprego, ficar... Mas eu acho que assim, levantar e fazer alongamentos básicos, né? De fazer flexão da coluna, tentar tocar as pontas dos dedos, fazer uma hiperextensão. O importante é tentar se movimentar mais vezes, né? Não fazer um horário de almoço, você ficou 4 horas sentado, 1 hora de almoço, depois mais 4 horas. Acho que esse é o principal. E o que mais previne dores na coluna é que as pessoas acham que é muito relacionado a quem vai ter dor na coluna, é aquela pessoa que trabalhou na roça, que carregou saco de cimento nas costas, e não é. Essas pessoas vão ter também, mas o trabalho repetitivo eu acho que é o que mais gera dano. Não só a coluna, mas qualquer coisa. Então, quanto mais o seu trabalho for dinâmico, melhor. Então, um dia na sua empresa, você está num trabalho que você fica num caixa sentado. No outro dia, você desenvolve um negócio que você fica, sei lá, estocando coisas num galpão e tal. No outro dia, você desenvolve uma outra coisa. Então, quanto mais dinâmico for o seu trabalho, melhor. E isso não demanda que você carregue peso para ter uma lesão. É só o trabalho repetitivo mesmo. Certo. É o que eu vejo. Vamos ver, tem mais aí? Tem. Equilíbrio... esse aqui é do Léo, né? Leonardo. O equilíbrio espinopélvico influencia algo na programação operatória dos pacientes. Eu sinto que o Leonardo... Eu sinto que ele é da área. Eu só sinto, assim, porque... Isso é total, né? Isso é o que é mais falado. É o Palermo, né? O Leonardo Palermo. Ele tá fazendo quadril lá em Campinas, né? Isso daí é o que é mais falado hoje em cirurgia de coluna, né? Porque o equilíbrio espinopélvico basicamente é você ter esse eixo da coluna equilibrada com a sua pelve, né? Então, quando você vai fazer uma cirurgia, principalmente uma cirurgia de artrodese, que é onde você vai colocar parafusos e hastes, você tem esses parâmetros a serem respeitados. Quando você vai fazer, às vezes, uma cirurgia simples, de tirar uma hérnia de disco, sabe? Ou fazer só uma descompressão, a questão do equilíbrio já não influencia tanto, né? Porque você não vai estar colocando implantes, você não vai estar pensando em corrigir deformidade. Mas quando você está pensando em corrigir deformidade, fazer artrodese, você tem que respeitar esses parâmetros. Aí, isso daí é uma outra história, né? Tem muito cirurgião também que nem sabe. Então, assim, é uma coisa bem específica, né? Um abraço pro Palermo aí. O que mais? Vamos ver. Glauber Barreto. Tenho dor na coluna quando fico muito tempo de pé. O que devo fazer? Eu acho que cai um pouco no... Fica bem genérico, né? Mas assim, a gente tem que ver qual que é a razão. Se é realmente... Pode ser uma dor miofacial, pode ser uma dor facetária, pode ser uma dor mecânica, ou mais comum, a dor mista, né? O mais comum na coluna é dor mista. É difícil você pegar um paciente e falar assim, olha, esse paciente, a dor dele é mecânica, a dor dele é facetária. No geral, ele tem uma dor mista. Ele tem uma dor por sobrecarga da faceta, ele tem uma dor que, além disso, ele também tem uma sobrecarga muscular, que gera espasmo, que gera dor. Então, a dor mista é o mais comum. Tem que ver qual que é o tipo de dor do paciente, se ele tem alguma alteração também no raio-x, na ressonância, o exame físico, se tem sinais de alarme ou não, para a gente saber o que deve fazer. Mas, basicamente, o que eu sempre oriento é, levando em consideração que o paciente tem uma dor mecânica relacionada ao trabalho, ao dia a dia, que não tem sinais de alarme. Você tem 2 opções, né? A primeira, na verdade, as opções elas se somam. Mas você tem que fazer uma readaptação laboral, né?
Então, você fazer com que seu trabalho seja mais dinâmico e afastar aquilo que causa. Então, assim, se você já tem um problema na coluna e você trabalha numa creche, que você fica pegando criança do chão o dia inteiro, não adianta você fazer RPG, fortalecimento, tudo, que você vai continuar machucando todo dia. Mas você tendo uma coluna mais forte, um core mais forte, um fortalecimento de cadeia posterior melhor, você aguenta melhor essa jornada de trabalho. Então, para tratar essas dores do dia a dia, de quem tem dor relacionada ao trabalho, primeiro é readaptação laboral, mais fortalecimento físico. A readaptação para você parar de machucar sua coluna constantemente e o fortalecimento físico para você deixar a máquina inteira mais forte. E fortalecimento físico é musculação? Ou tem outro atalho? Não. Na verdade, o fortalecimento físico... eu acho que assim, o alongamento tem que existir, independente, só que o fortalecimento físico é quando a gente fala de hipertrofia muscular, né? Então, você tem que gerar hipertrofia muscular. Então, todo mundo fala, eu posso fazer caminhada? Não, pode fazer caminhada, você pode fazer hidro. Tudo isso vai gerar movimento, o que gera desinflamação, o que gera lubrificação nas articulações. Então, isso gera bem-estar e gera melhora da dor. Mas existem algumas atividades que não vão gerar hipertrofia muscular, não vai deixar seu corpo mais forte. Então, você tem que fazer... eu gosto muito de hidroginástica. Faz hidroginástica, mas tenta pôr uma academia também 2 vezes na semana, sabe? Por mais... Eu acho que é um mal necessário, né? Eu acho que você tem que... Para gerar hipertrofia, você tem que ter movimento contra a resistência. Sim. Então, eu acho que tem que estar incluso. Quanto à caminhada, tem gente que gosta, mas o que eu vejo dos pacientes, eles mais ficam com dor por conta da caminhada do que ajuda. Eu prefiro que o paciente que já tem uma coluna bem ruim, ou às vezes um joelho ruim, que ele vá numa academia, que ele coloque um pezinho na canela, que ele faça uma extensora sentado, flexora, do que ele tente ficar meia hora andando. Eu acho que o fortalecimento que vai gerar ali com pouca inflamação, pouco desgaste, é muito melhor. Isso é muito legal, né? É o que eu vejo, não sei o que vocês acham. Sim. Vamos ver o próximo. Das fraturas sacrais, como saber se é necessário uma fixação lombopélvica, que seria fixar, passar parafuso, haste... Pelo que eu entendi... Nas 2 partes da coluna, lombar com a pelve ali. Né? Toda vez que você tem uma dissociação da espinopélvica... Só podia ser o Leonardo de novo. Você tem que ter uma junção disso de novo. Então, assim, se você tem uma fratura onde ocorre uma disjunção, onde tem uma instabilidade da conexão da coluna com a pelve, você tem que ter uma fixação lombopélvica, né? Então, você tem que fazer uma fixação da coluna lombar que inclua a pelve. Agora, se for uma fratura sacral, onde você não tem uma instabilidade espinopélvica, teoricamente, você não tem que juntar as 2 coisas, né? Você não tem que fazer uma fixação que inclua as 2 coisas. Você pode fazer só uma fixação na pelve. Então, ou se tiver só uma instabilidade da articulação sacroiliaca, você não precisa fixar a coluna junto. Você vai estabelecer só voltar a estabilidade daquela articulação. Um parafuso sacroiliaco. Mas se você tem uma dissociação espinopélvica, então vai estar bem indicado você fazer uma fixação lombopélvica. Agora, não sei se é isso que ele quis realmente perguntar. Sim. Aí o Mateuzinho, ele é o convidado nosso aqui. Nosso próximo vamos ver se ele vem. Doutor Matheus. Doutor, é verdade que a cirurgia da coluna ainda é muito perigosa? Posso ficar na cadeira de rodas? Olha, eu acho que a cirurgia ela é perigosa. É uma dúvida popular essa daí. E eu tento explicar da seguinte forma para todos os pacientes. Eu acho que tudo... Esse era o meu medo na minha cirurgia. Eu gosto de explicar assim... Toda cirurgia tem risco, né? A gente já começa falando isso. Toda cirurgia tem risco. E os riscos, eles estão atribuídos ao local que você vai operar. Então, se um oftalmo vai fazer uma cirurgia no olho, por mais simples que seja, uma catarata que ele faz 20, 30 no dia, o paciente perguntar se tem risco de ficar cego, ele tem que falar que tem. Sim. Né? O risco é mínimo, nunca aconteceu com ele, mas ele está mexendo no olho.
Se você vai operar o cotovelo de uma criança e a mãe perguntar, ela tem risco de ficar cega? Ela fala assim, olha, não com essa cirurgia. Então, assim, se você vai operar a coluna, lá tá passando raiz, lá tá passando medula, você tem risco, sim, de acontecer alguma coisa inadvertida ali. Mas, hoje, com o advento dessas novas técnicas, com mais estudo, com microscópio, com toda essa preparação, a cirurgia se tornou cada vez menos perigosa, sim. Mas você não pode falar que não existe esse risco. Em relação ao ficar de cadeira de rodas, também é uma coisa que acaba sendo um pouco ampla. A cirurgia tem seu risco e esse risco aumenta dependendo da patologia que existe, né? Então, assim, se vai operar uma escoliose, tem diferença no risco de você ficar com sequela de uma escoliose de 100 graus e uma escoliose de 40 graus. Então, isso existe tem que ser uma falado. escoliose de 100 graus? E existe. Meu Deus. Ô, Luiz, você tá de cadeira de rodas? Não, graças a Deus. Por exemplo, você vai tirar um tumor intracanal. É melhor você ficar na cadeira de rodas do que deixar o tumor desenvolver, muitas vamos dizer assim, né? Mas também não necessariamente por ser intracanal. Exato, os riscos e benefícios ali são pesados na hora também, né? Acho que é a última essa, não? Doutor, quem tem hérnia de disco pode fazer corrida... a famosa. Pode. Eu acho que não existe restrição. Igual eu falei, existem exercícios que vão acabar exigindo mais, né? Do que outros, mas você não tem restrição. Enquanto você estiver aguentando, enquanto você não tiver dor, o que tem eu já tenho dor na coluna. O que você acha que é menos danoso? Aí vou dar a minha opinião. Se bem que a gente já acaba fugindo um pouco da área, né? Já vai ser mais fisioterapeuta. Mas pode fazer corrida, pode fazer natação, pode jogar vôlei, pode fazer o que quiser. Mas sabe? não deve fazer só isso, né? Não, deve mas igual eu falei, sempre tem que ter a parte de fortalecimento, porque é uma proteção adicional, né? Sim. Beleza. Vamos pôr as redes dele aí, Luiz? Acho que tá como o Thiago Dorigão, né? Cara, eu mudei recentemente. Minha esposa falou que eu tinha que mudar, que eu tinha que escolher umas fotos da faculdade. Eu comecei a dar uma mudada. Tá agora? Eu acho que tá Dr. Thiago Dorigão. Dorigão mesmo. Mas antes era T. Dorigão, mas agora eu mudei, ó. T. Dorigão. Mudou. Agora tá Dr. Thiago Dorigão. Põe aí pra gente fazer, uma breve... Pra gente convidar todo mundo pra ir seguir Dr. Thiago Dorigão. Aquela foto com o professor Elton, né? Lá da faculdade. Então, aí tive que... O Léo. Isso daí foi um encontro de residentes de coluna que a gente foi em São Paulo. Casamento, o casamento. Vixe, agora é tudo foto de casamento. Olha o shape, ó. Ai, que lindo. Tem que dar um exemplo. É isso aí. Treinando a endoscópica. Sim. Legal. Boa. Dorigão, a gente queria te agradecer muito, muito, Nada, muito. Eu que fico lisonjeado. Obrigada, a gente fica muito honrado de receber um profissional como você. Nossa, obrigado. Que não foi só a medicina que você que escolheu ela, mas ela também te escolheu, que eu tenho certeza, tá bom? Obrigado. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E até a próxima, se Valeu, Deus sucesso quiser. aí, gostei muito, viu? Obrigada. Então, de parabéns Você aí. quer deixar um recado final aí pra turma? Esse menino é tímido. Eu sou tímido. Eu acho que um recado geral, um recado em relação a... Não, mas em relação à coluna mesmo. Tá. Fortaleçam. Fortaleçam e fiquem magros. Isso é importante. Acho que isso daí já resolve bastante. Verdade. Muito bom. Muito Beleza. bom. Então, agradecemos para quem assistiu até aqui. E para quem assiste os cortes também. Agradecemos a todos. Agradecemos novamente a presença do Dorigão. E até a próxima, né? Logo temos mais episódios. Mais um episódio nessa nossa nova temporada. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Obrigadão.